Percebe que o adolescente, quando consegue tudo da mãe, e por isso que eu usei o termo mimado, né? Eu sei que é um termo pesado, vamos dizer assim, mas é um mimado no sentido de que a mãe faz o que o adolescente quer e não se dá conta do quanto fazer o que ele quer e deixar com que o adolescente faça o que ele bem entenda da vida dele, o que ele quer, como isso prejudica e tira a autoridade da mãe. A mãe precisa ter autoridade, o adolescente precisa reconhecer a autoridade da mãe. O que quer dizer reconhecer a autoridade da mãe? É ela que manda no sentido de você está morando aqui na minha casa, né? A nossa casa, sou eu que banco a água, a luz, a energia, sou eu que lavo as roupas, sou eu que trago comida para dentro de casa. Era o que nós ouvíamos na nossa geração, que os pais falavam assim: enquanto morar aqui, sou eu que mando. A gente não precisa impor dessa forma, mas o adolescente precisa reconhecer que enquanto ele é dependente, ele precisa sim não fazer só o que ele quer. Tá fazendo sentido, pessoal? Tá fazendo sentido para vocês? Só que quando a mãe mima, né? O que quer dizer mimar? Ela deixa o garoto fazer tudo o que ele quer, faz as coisas por ele, né? Não tem regra, não tem ordem, não tem limite, e aí fica lá reclamando de que não fez a tarefa, retira o celular, que não tem nada a ver, né? Mas vamos supor, eu dei de exemplo, vamos supor que você queria que ele pegasse a roupa dele, que estava seca, dobrasse e guardasse no quarto dele, e ele não fez. A consequência tem que ser diretamente relacionada ao que ele fez de errado, a regra que ele não cumpriu. Qual seria, então, a consequência? Ele ia ficar sem a roupa. E eu falei, então, qual é o problema dele ficar sem a roupa? É ele que vai ficar sem a roupa. O problema está em nós, mães, é a mãe que não aguenta deixar o filhinho sem a roupinha. Vai lá e faz. E eu falo isso, pessoal, não é porque eu não cometo esses erros. Eu também já passei por isso, eu também já fiz isso, né? Já fui mãe boazinha, vamos dizer assim, né? A gente aprende com os nossos erros. O que acontece? Quando eu vou falando com a mãe, e por exemplo, por que você acha que ele, por ter tirado o celular dele, ele ameaçou que ia embora, que ia fugir de casa, que ia sair, que ia sumir? O que você acha que ele queria com essa atitude? Aí ela ficou pensativa, né? Caiu a ficha, né? Realmente ele queria que eu ficasse desesperada, né? Porque foi o que eu fiquei, desesperada. Aí eu falei, pois é. Então ele conseguiu exatamente o que ele queria, mexer com a sua emoção. E o que está por trás disso? Qual é o problema? Aí a gente tem que olhar para a mãe, né? Fazer a mãe olhar para ela. Aí a situação vem, né? Ela falou, porque eu tenho medo. Medo do quê? Como eu falei, ele máximo ia dormir na casa de algum amigo, ou ia dormir na rua mesmo, não ia passar de uma noite, porque ele não ia aguentar mais que isso, e ia voltar para casa, né? Mas tudo bem, coração de mãe fica apertado mesmo, se eu não sei onde meu filho tá. Mas, olha só, ele não queria fugir, ele queria o que aconteceu? Deixar a mãe desesperada, mexer com a emoção da mãe. Porque quando a gente tá emocionada, misturada nessa relação, a gente não pensa direito, não raciocina. É isso que acontece. E o que quer dizer isso? Ele faz o que ele quer, como ele quer, quando ele quer. E por que ele faz isso? Por que ele está perdido dessa forma? Eu digo que é perdido porque ele ainda é um adolescente e isso tem consequências negativas para a vida dele. Não é de graça que ele está ansioso. E a mãe percebe que ele está ansioso, mas ela não se dá conta que o problema começa no comportamento dela. E o comportamento dela é de medo. Ela não transmite segurança, ela não dá limite, ela não dá regra. Porque eu vou revelar para você deve estar curioso, né? Eu tenho que descobrir o que está por trás dessa situação. Não é de graça que está tudo bagunçado, que o garoto faz o que ele quer. Como é que um garoto de 15 anos dobra uma pessoa adulta? É essa pergunta que a gente tem que se fazer, né? Porque nós temos o cérebro adulto. Como é que o garoto de 15, que não tem o cérebro desenvolvido ainda, está dando nó na própria mãe? Porque existe a mãe não resolvida, a mãe que está com medo. E medo do quê? E aí, nesse momento da consulta, é óbvio que ela já está
com os olhos marejados, né? A emoção vem, porque quando a gente cai a ficha, né? Não tem como não mexer com as nossas emoções. Então ela já estava emocionalmente caindo na real e ela revelou a verdade. Eu tenho medo porque o pai dele pode pedir a guarda e eu perder a guarda. Percebe como uma mãe com medo não é uma boa mãe e vira uma mãe boazinha que mima o filho e que manipula ela. Então percebe a mensagem que eu quero transmitir é: uma mãe com medo não é bom para o seu filho. Por quê? Porque o adolescente é esperto e ele sabe exatamente ele saca a fragilidade da mãe. Então você que é mãe de adolescente, principalmente, tem que estar segura